Com o final concluído, hoje estamos classificando cada personagem arcano do bom ao mal. Com um dos elencos mais moralmente diversos já abordados neste canal, como de costume, começaremos com o personagem mais nobre até o mais maléfico. Esses personagens são os bons. E há surpreendentemente muitos heróis no mundo de Arcane, mas embora tenha sido uma escolha difícil, temos que dar a medalha de ouro do bem ao professor Heimerdinger. Mesmo antes da segunda temporada, Heimerdinger já seria a escolha certa para o primeiro lugar. Com uma vida de séculos e uma mente brilhante e sábia, ele está sempre cuidando do bem das pessoas. Ele se orgulha de seu trabalho como professor e dedica-se a proteger e orientar seus alunos. Como aconselhar Jace a não contar ao conselho que ele estava tentando criar magia para evitar ser expulso? Jace, na verdade, não ouviria. Embora alguns digam que Heimerdinger não confia na pesquisa de Jace e Victor, uma descoberta assim leva tempo, Victor. Colocar esse tipo de poder nas mãos de todos é perigoso. E às vezes pode ser insensível às mentalidades das criaturas mortais. Vale lembrar que Heimerdinger está vivo há tempo suficiente para ver o terror exato que poderia surgir do abuso de um poder como o Hextech. O cara tenta prevenir uma guerra mundial e é retribuído sendo expulso do conselho por seu próprio aprendiz. O resultado disso é o motivo pelo qual Heimerdinger está no topo da nossa lista. Após ser expulso do conselho, Heimerdinger vai a Zaun para ajudar o povo, resultando na adoção de Echo como pupilo na segunda temporada, auxiliando-o a criar uma máquina do tempo que o traga de volta para sua própria linha temporal. Ele se torna um membro querido da comunidade, ajudando a melhorar a tecnologia e brincando com as crianças locais. Além disso, após lançar o maior single country da última década, Heimerdinger se sacrifica para que Echo possa retornar para casa e ajudar a salvar sua linha do tempo de uma devastação total, ou ao menos é o que parece. Mas aparentemente uma espécie é imortal no jogo, então ele provavelmente está renascendo em algum lugar agora. Então não chorem, Heimerdinger ainda está por aí, recebeu a medalha de ouro do bem, contanto que nunca pare de tocar essa música incrível. Mas nossa medalha de prata do bem vai para Isha. Mesmo sem uma única linha de diálogo, Isha conseguiu conquistar os corações de Jinx e do público. Durante um período de solidão e desespero, Isha é acolhida por Jinx como uma amiga e pseudo-irmã mais nova, revivendo a bondade em seu coração que há muito estava adormecida. Claro, admirar Jinx poderia tornar Isha um pouco travessa, ou em termos leigos, uma terrorista doméstica. Devemos lembrar que ela é uma criança muito jovem, sendo apenas leal à sua família. Vemos o quão boa ela é no final do ato 2, onde sacrifica sua vida para salvar Jinx, sendo humilde o suficiente para nem mesmo fazer um grande discurso enquanto o faz. Isso é verdadeiro heroísmo. E completando nosso top 3 com a medalha de bronze do bem, temos uma das heroínas menos vistas na tela, Felícia. Como ela só aparece em um flashback no ato 2, não há muito a ser dito sobre ela. Após ser morta em um confronto com os executores, Vander acolhe Powder e Violet, filhas de Felícia, que certamente teriam vidas felizes e normais. Depois descobrimos por que Vander acolheu as garotas. Ele, Silco e Felícia foram amigos íntimos por anos e passavam constantemente tempo juntos. Suas pequenas meninas até que sua vida chegou ao fim. Às vezes, ser um herói é simplesmente ser uma boa mãe para sua família, e Felícia tinha isso de sobra. Vamos falar sobre Echo, um dos principais jovens da cidade subterrânea. Este pequeno homem atuava como informante para os filhos de Vander sempre que havia uma oportunidade para realizar um grande roubo, ou em uma ocasião particularmente perigosa para salvar a vida de seu pai. No futuro, com 2 amigos mortos e 2 em guerra, Echo funda os Firelights, criando uma comunidade em volta de uma árvore para dar esperança ao povo do subterrâneo. Bem legal, né? Quando vi pela primeira vez, soube que era o lugar. Se uma única semente chega até aqui... Não. Apesar de ser contra os executores e topsiders de alto escalão, Echo simpatiza rapidamente com Heimerdinger, aceitando sua oferta de orientação. Juntos eles melhoram sua comunidade, tornando-se ainda mais amados. O que destaca Echo em nossa lista é sua lealdade excepcional. Echo fará de tudo por seu povo, desde arriscar a vida para fugir de um universo alternativo utópico e ajudar seus amigos, até lutar contra Jinx para que Kate e Vi tenham tempo de escapar. É o Salvador Menino. Echo pode não ser um herói oficial, sendo mais um vigilante, mas pessoas como ele trazem esperança às suas comunidades e além, o que vale muito. A seguir temos o lendário Vander. Vander manteve-se fiel em proteger as filhas órfãs de Felícia desde o início.
Embora não se saiba exatamente o motivo, ele fez o mesmo por Milo e Clegger. Vander é o tipo de cara que sempre defenderá os fracos e indefesos em sua comunidade, desde a adoção quádrupla até a rápida defesa de Hook, quando seu sócio tentou enganá-lo sobre o preço combinado. E que tal você apenas... Dar ao Hook o resto do que você possui, e eu te deixo sair. Isso não significa que Vander seja perfeito. Após a morte de Felícia, seu desentendimento com Silco quase o levou a afogá-lo. Uma falha de moralidade bastante terrível, mesmo que ele nunca tenha realmente se perdoado por isso. Apesar de ter sido terrível, Vander se redime protegendo sua família e Zan da melhor forma possível. Mesmo quando mutado além do reconhecimento por Sindri, Vander se agarra das memórias finais de suas filhas até estar muito longe para ser salvo, mas talvez possamos revisitar isso depois. Por enquanto, vamos mencionar rapidamente seu velho amigo, Benzo, que apesar de eu acreditar nisso por anos, na verdade não é um pai adotivo para Echo. Mas se for o caso, isso o torna ainda melhor. Muitas pessoas já lidaram com chefes horríveis, mas Benzo sempre tratou Echo com respeito e cuidado. Quando Echo consegue vê-lo novamente na linha do tempo alternativa, ele diz diretamente que ele significa tudo para ele. E além disso, Benzo realmente se preocupa com Vander e o resto de sua comunidade. Vamos falar sobre Clegger, o primeiro dos filhos adotivos de Vander. Honestamente, a única razão pela qual ele é o mais alto do grupo não é porque ele tem algum atributo particularmente heróico, é mais como se ele não tivesse nenhum atributo não heróico. Ao contrário de Milo, ele é gentil com Jinx e todos os seus irmãos, inclusive se oferecendo para resgatá-la quando ela hesita em fazer parkour no primeiro episódio. Ele também comete o crime completamente compreensível de roubar um cupcake, pelo qual vamos dar a ele a medalha de pecador da gula. Se essa for a pior coisa que você faz nesta série, está indo muito bem. Mas agora é hora de voltar aos personagens principais, começando com uma das 3 protagonistas, Vi. Vi é interessante por ter feito objetivamente coisas bem terríveis. Você já ouviu falar da resposta de luta ou fuga, mas para Vi, sua glândula de fuga nunca funcionou corretamente. Essa garota está sempre pronta para brigar. Essas manoplas são sua arma principal. Nós Precisamos revidar. E costuma levar ao desastre. Lembre-se, ela cresceu nas sombrias fossas da Cidade Baixa durante toda a vida. Lutar pelo que ela se importa é tudo que ela conhece, então não podemos criticá-la muito por isso. Se for para dizer algo, Vi é surpreendentemente compassiva por tudo que ela passou. Ela está finalmente disposta a perdoar Jinx quando ela começa a mudar sua vida, perdoa Kate por literalmente atingi-la com um rifle e abandoná-la depois de quase matar uma criança. Sim. Ainda estamos chateados com aquilo. Ela faz muito para proteger a subsidiária daqueles que a ameaçam. Seja atuando como uma garota punk de coração de ouro ou uma soldado adulta disposta, Vi sempre seguiu Vander e sua devoção em proteger as pessoas que mais importam. E isso a torna digna de um lugar alto em nossa lista. Ela só precisa de um pouco mais de autocontrole, talvez. E falando de Vi, como esquecer de sua icônica melhor amiga... Deixa eu pesquisar o nome dele no Google rapidamente. Loras? Você sabe. Vamos lá. Você se lembra do Loras? Lembra quando ele falou com a Vi e... Ele era como um executor e então ele morreu? Ele estava lá, sendo um bom amigo da Ai, inclusive ficando ao lado da cama dela no episódio 8 enquanto ela se recuperava do combate. Ele não faz muito, então não vou fingir que sei o que Arcane tramava com esse cara. Falando em cozinhar, Jericho é um chefe do submundo que se dispõe a ajudar Ai e Kate na busca por Jinx. Depois de deixá-los comer uma refeição maravilhosa por conta da casa, Jericho escorrega. para eles um papel. Ele adotou um estilo caça ao tesouro para auxiliá-los, demonstrando sua generosidade. Ainda assim, essa é praticamente sua única aparição, provavelmente porque os showrunners perceberam que muito Jericho teria tirado toda a glória dos outros personagens. Milo é o próximo, completando os membros não supervilões dos kits de Vander. Milo era um especialista, ou pelo menos um arrombador, em abrir fechaduras. Ele sempre fez sua parte nos roubos, o que explica porque se frustrava com Powder não fazendo a dela. Toda vez que ela vem, algo dá errado. Apesar de ser geralmente maldoso, Milo nunca foi um valentão, apenas um pouco idiota. No final, ele era apenas uma criança tentando sobreviver em um mundo cruel, um objetivo que infelizmente não alcançaria. Mas se seu correspondente do multiverso for um indicativo, ele facilmente teria se endireitado e melhorado de vida.
Grayson pode parecer que pertence à próxima categoria, mas foi surpreendentemente um dos personagens mais íntegros moralmente da série. Ela não brilhou por muito tempo, mas aparentemente era uma executora razoável que se importava com seu povo, pelo menos superficialmente. O conselho precisa de um bode expiatório. Kate acreditava que sua arma era para proteger as pessoas, mostrando que, no fundo, suas intenções eram boas. Eu sou um executor. Para mim, saber como manusear esta arma significa poder proteger as pessoas, ser útil para a cidade. Isso já é recompensa suficiente. Mesmo trabalhando para um governo corrupto, ela se esforçou para evitar baixas, o que foi mostrado em sua negociação com Vander. Mas no final das contas, um executor ainda tem que fazer seu trabalho, ou tinha que cumprir seu papel. Descansa em paz. Uma breve menção a Skye é precisa. Victor e Skye eram próximos na universidade, ou pelo menos ela desejava que fossem. Mas depois que Victor acidentalmente a vaporiza durante um de seus experimentos, o que foi principalmente devido a ela tentar protegê-lo, lembre-se, eles foram deixados à deriva no cosmos juntos. Skye então ficou ao lado de Victor, ajudando-o a administrar seu estranho culto de cura, aparentemente indiferente aos extremos que ele estava disposto a chegar. Entendo ter uma paixão, mas se dispor a morrer para ajudar a alcançar uma nova ordem mundial é... Bem, se não fosse por uma cena específica no ato 3, Skye seria facilmente a menor pecadora, mas falaremos disso depois. A próxima é Mel Medarda. Apesar de ser uma Medarda, família é conhecida por seus esforços implacáveis para dominar aqueles abaixo dela. Você me daria um trono. Eu te darei o mundo, criança. No fim, Mel é uma pessoa muito melhor do que sua origem sugere. Pode ser manipuladora às vezes, principalmente na primeira temporada, onde foi uma grande força motriz por trás das ambições apressadas de Jace com Hextech, levando à expulsão de Heimerdinger do Conselho. Ela também tende a ver as pessoas como investimentos, e embora não tenha más intenções com isso mostra que ela pode faltar sensibilidade em suas relações com os outros. Ainda assim, Mel supera o legado familiar e forja seu próprio caminho. Determinada a confrontar sua mãe e defender Piltover, usando as ações malignas dela para derrotar a Rosa Negra definitivamente. Não muito atrás de Mel está seu amante Jace, cofundador da Hextech e quase co-destruidor do mundo. É triste e honestamente, tudo o que Jace queria era tornar o mundo um lugar melhor, e ele fez isso de algumas maneiras, só que não sem muitos mais sacrifícios. Desde trair seu mentor para progredir mais rápido até matar os seguidores de Victor em nome da destruição da Hextech, Jace parecia estar entrando em um arco de vilão, especialmente no final do ato 2, onde ele aparentemente matou Victor. Porém, no episódio 7, revelações recontextualizam as ações de Victor. Após ser enviado pelo Arcano para uma dimensão alternativa terrível, Jace descobre que o Hextech causará o fim do mundo. Se ao menos houvesse algum ser peludo tentando te alertar sobre isso tudo. Mas antes tarde do que nunca. No final, Jace procura Victor pela última vez para mostrar a ele a bagunça que causaram e eles escolhem morrer juntos para impedir que o novo poder de Victor se espalhe ainda mais. No final, ele era um bom amigo e homem, apenas alguém que tomou muitas decisões horríveis ao longo do caminho. E apenas evitando por pouco a área cinzenta, a próxima é a Caitlyn. Primeiro de tudo, vamos falar sobre aquela cena, sim, você sabe qual, onde a totalidade de Piltover e Zaun estão se preparando para a guerra, e Kate aproveita a oportunidade para ter um momento a sós com Vi, definitivamente ganhando a medalha de pecadora da luxúria. Kate é geralmente um personagem de bom caráter, mas ocasionalmente se deixa influenciar pelas emoções quando elas assumem o controle. Ela é compassiva e altruísta, mostrando pena pela dependência de Hook em Shimmer, mas também tem um temperamento. Quando Vi a impede de atirar em Jinx e provavelmente pega Isha no fogo cruzado, além disso, ela foi manipulada para trabalhar para a Embessa, que já é culpada de alguns crimes de guerra sérios. Felizmente, Kate eventualmente vê a luz, depois de usar Maddie como um rebote e traí-la, antes de todos descobrirem que Maddie era uma traidora. Kate finalmente ajuda a salvar Piltover, de Embessa e Victor, lutando contra o... Ex-chefe. E perdendo um olho no processo. No final, ela fica com Vi e prova que a ama genuinamente. Apesar de Kate ser uma pessoa decente e ter muitas ações heróicas, ela fez coisas obscuras demais para que pudéssemos colocá-la em uma posição mais alta. Para finalizar nossa sessão de bons personagens, temos o casal Kirman.
Eles tiveram pouco tempo de tela, mas sabemos que se preocupavam em proteger Piltover de criminosos, fazendo os sacrifícios necessários para isso, e amam sinceramente sua filha. Apesar de seu desprezo por Zan, a Sra. Kirman está disposta a dar a Vi uma chance após ver o quanto ela significa para Kate, o que mostra um verdadeiro amor familiar. Em um mundo steampunk repleto de personagens diversos, esse duo aparenta ser apenas pessoas comuns. Apenas pessoas normais muito ricas. E com a boa sessão concluída, é hora de avançar para um território moralmente neutro. Esses personagens caem na área cinzenta, com uma variedade de personagens em Arcane. Esta é a seção mais curta da lista de hoje, começando com o Conselheiro Salo. Se eu tivesse que descrever sua personalidade, diria que ele é muito parecido com o Príncipe Encantado do Shrek 2, só que menos malvado e com metade do corpo esmagado. Na segunda temporada, esse pobre coitado ficou paraplégico e viu 3 colegas morrerem em um instante. Ele tinha total direito de atacar Zaun. Pensar que quase estendemos a soberania para as criaturas que fizeram isso. E essa raiva é infelizmente a exata coisa que Ambessa usou contra ele. Se não usarmos Hextech para nos defender, nossos princípios serão inúteis. Embora seja fácil não gostar dele por seu ego e desprezo pelo território de Vi, é compreensível que queira vingar seus amigos caídos e pernas. Além disso, ele mudou de rumo rapidamente após ser curado por Victor. Mostra que ele não é um herói nem vilão, apenas um homem com uma dor muito intensa. Mas vamos discutir os outros conselheiros, Haskell, Bulbuk e Shula. Ou para quem não pesquisou por minutos seus nomes, Cara da Barba, Cara do Robô e Senhora do Colar de Relógio. Pouco se sabe sobre esses 3 conselheiros, exceto que 2 morreram e o outro não fez praticamente nada pelo resto da temporada. Eles estão fazendo o possível para governar na superfície, mas podem ser insensíveis aos Sonnights, arriscando suas vidas para derrubar Silco e Jinx. Portanto, não é possível classificá-los melhor. Provavelmente o personagem mais desafiador de categorizar, a seguir está Victor. E quando digo difícil de classificar, é isso mesmo que quero dizer. Victor é um personagem que pode ser visto como herói, parte neutra, vítima ou vilão descarado, dependendo de como você o enxerga. Então vamos olhá-lo objetivamente. Na primeira temporada, Victor ajuda Jace com sua pesquisa, tornando-se cofundador da Hextech e trabalhando obsessivamente para aperfeiçoá-la, acreditando que a Hextech pode melhorar vidas. As características principais de Victor são um sério caso de visão de túnel, porque trabalhar no núcleo Hex é toda a sua vida, nascido de um desejo de curar suas próprias doenças e ajudar os outros com as deles. Tudo isso faz Victor parecer um verdadeiro santo, algo confirmado no primeiro ato da segunda temporada, onde ele basicamente se torna uma figura pseudo-Jesus após quase morrer no ataque de Jinx. Infelizmente, ele é mais uma figura de Jesus corrupta. Ele possui poderes de cura, e até certo ponto realmente deseja ajudar a facilitar a vida dos outros. Mas a maneira como ele faz isso é um pouco demais. Victor passa a crer que para acabar com a injustiça e o sofrimento global, ele precisa transformar cada ser humano em uma casca sem alma de seu antigo eu, essencialmente se tornando uma mente coletiva que ele denomina evolução gloriosa. Ele também se alegra em usar seus seguidores como meio para transmitir mensagens, lembrando vagamente um culto. Quando Jace finalmente rompe sua armadura corrompida, a dupla consegue se reconciliar e terminar o que começaram. Nesse ínterim, Victor está horrorizado com todo o terror que causou. É um final agridoce para os arcos de seus personagens, e isso mostra que até as pessoas mais puras e nobres têm a capacidade de cometer um mal indescritível. E com isso, passamos de um dos personagens mais complexos e moralmente debatíveis do universo arcano para um viciado. Huck é um personagem secundário, aparecendo poucas vezes na série. Você pode se lembrar dele como magricela que Vander garantiu que recebesse o valor total por suas mercadorias. Infelizmente, Huck acaba se tornando vítima do vício em brilho que Zaun está sofrendo. Um vício tão severo que ele trai voluntariamente Vi e Kate para Silco por outra dose. O vício é uma realidade feia no mundo, então não podemos deixar de sentir pena de Huck. E pelo menos por um tempo, ele conseguiu ser curado pelo culto de Victor. Não é o final mais feliz, mas definitivamente não é o pior. Mas vamos falar sobre a deuteragonista, antagonista de toda a série, Jinx, anteriormente conhecida como Powder. Jinx é um dos vilões mais trágicos da história dos desenhos animados. Desde jovem, essa inventora em treinamento não queria nada mais do que ajudar seus irmãos mais velhos em suas aventuras. Esse desejo desesperado levou a uma explosão que matou Vander, Milo e Klager, dissolveu um relacionamento com Vi e resultou na própria Powder sendo acolhida por um nazista steampunk local, Silco.
No novo lar, Jinx é manipulada e transformada em uma super arma, com uma variedade de armas menores e mais fofas. Como um grande lançador de foguetes. Em forma de tubarão. Criativo. Agora, eu não vou negar que Jinx fez algumas coisas horríveis durante seu tempo na série. Assassinato em massa, terrorismo, sequestro, tortura e até invasão de propriedade. Mas por baixo dessa ficha criminal preocupante não está algum mestre do crime, ou sadista, ou algo do tipo. É triste que Jinx seja apenas uma garota desesperada por amor e cuidado, algo que Silico proporcionou de forma tóxica. Na segunda temporada, ao descobrir que Vander ainda vive, agora um peludo contra sua vontade, ela deixa tudo pra contar a Vi, para que possam se reunir com seu velho, levando a uma cura gradual de seu relacionamento. No final, Jinx se sacrifica para aliviar o sofrimento de Vander e salvar a vida de Vi, tendo a chance de morrer como heroína após passar por horrores verdadeiros. Se as circunstâncias fossem outras, Jinx poderia ter sido uma pessoa completamente normal. Mas no final do dia, ela sempre teve um bom coração, apenas um que foi corrompido ao ponto de fazer coisas horríveis. Mas aquele ato final de autossacrifício e amor foi o que deu a Jinx um final pacífico em seus próprios termos. E por mais triste que seja, também foi bonito. Fechando nossa área cinzenta está Marcos, o xerife traiçoeiro da primeira temporada, o que pode ser um pouco mais controverso. Marcos é um personagem secundário fácil de odiar inicialmente, mas possui um arco de desenvolvimento sólido. Ele coopera com Silco por medo de si mesmo e de sua filha, o que é terrível. Mas o que torna Marcos simpático é que ele realmente não sabia o quão ruim Silco era, pelo menos não na sua totalidade. Após testemunhar a morte de inocentes, incluindo seu superior, Marcos ficou furioso com Silco e quis sair, mas permaneceu no negócio devido às ameaças veladas de Silco contra sua filha. Eu não preciso de favores. Eu preciso que você faça o seu trabalho. Não estou dizendo que Marcos não é responsável por suas ações, mas a maioria do que ele fez foi sob extrema pressão. Ele foi impedido de se tornar um vilão completo porque tinha uma consciência decente. Também vale a pena notar que Marcos tem uma boa ação no currículo. Embora em qualquer outro cenário, sequestrar e aprisionar uma adolescente seria um ato horrível, Marcos tinha um ponto de vista que Silco teria assassinado Vi sem hesitação se a visse. De uma maneira distorcida, sem Marcos, Vi estaria morta. E embora ele não seja um bom sujeito, também não é um vilão completo. Ele foi um homem que fez escolhas terríveis e morreu tentando reduzir os prejuízos. Agora, é hora de falar sobre os personagens que se enquadram na categoria de maus e malvados. Acredite, existem muitos. Iniciando esta categoria, temos uma escolha não convencional, Warwick. A obra-prima de Singed. Warwick é o cadáver reanimado de Vander, uma das muitas criações distorcidas do Dr. Louco em sua tentativa de curar a própria morte. Embora inicialmente Warwick retenha algumas memórias, ele é Vander apenas fisicamente. E diferente de Vander, Warwick é movido por pura sede de sangue e instintos animais, atacando seus oponentes sem misericórdia nem hesitação. Apesar de tudo isso ser ruim, considerando que Warwick é um cadáver reanimado sem inteligência humana, ele é menos maléfico do que alguns dos verdadeiros monstros apresentados nessa série. De todos os personagens cujas classificações mudaram por causa do ato 3, Maddie foi a mais surpreendente, especialmente considerando que não havia dica de que ela trairia Kate. Mas então o episódio 9 caiu, e do nada, bum, ela está de volta com Ambessa. Talvez ela tenha ouvido falar do caso de Kate com Vi e queria vingança? Talvez ela e Ambessa tinham algo acontecendo, quem sabe? Bem, certamente não Maddie agora. Falar sobre uma queda em desgraça. Agora entramos nos nossos 10 últimos, começando com Rennie, um dos seguidores de Silco. Junto com Finn, ela planejou trair Silco e tê-lo morto por Savika, depois que seu filho foi morto durante o ataque de Jace e Vi à fábrica de Shimmer. Isso explica por que ela não está mais abaixo. Apesar de ser culpada de alguns crimes graves, até mesmo sendo a chefe do ataque terrorista no primeiro ato da segunda temporada. Rennie era uma mãe enlutada lidando com o sofrimento de perder um filho jovem. Isso não a isenta das ações, mas a retrata de forma um pouco mais amigável. E o último dos males menores é Savika, a segunda em comando de Silco. A cena da tentativa de traição de Rennie e Finn destaca a maior qualidade de Savika, sua lealdade. Apesar de todos os seus defeitos, muitos defeitos, ela é leal à sua causa até o fim, e sua causa é libertar o povo de Zaun por quaisquer meios necessários. Ela se nega para entregar um dos seus e mobiliza o povo para lutarem unidos. Nós não... Entregamos nosso povo. É evidente que Savika é motivada pela vontade de liberdade, destruindo aqueles que a oprimiram por anos, o que lhe renderá a medalha do pecador da ira. Ah, se ao menos essa lealdade se estendesse a Vander.
Junto com seus seguidores, Savika abandonou Vanner na primeira temporada, quando ele cometeu o ato imperdoável de não querer atacar a superfície e causar a morte de mais de seu povo. Isso mostra que, apesar de sua lealdade e dedicação, Savika é fria e tem uma visão limitada, sempre disposto a matar quem for preciso para completar a missão. Savika não é uma boa pessoa, mas se importa com seu povo de uma maneira distorcida e violenta. Ainda não sei por que a fizeram conselheira. Tipo, sério, Savika foi contratada. Heimerdinger tentando evitar um apocalipse nuclear foi demais. Sério? Deixando isso de lado, vamos falar sobre brutalidade policial com Rictus. Vou ser honesto, é basicamente tudo que consegui desse cara. Rictus, braço direito de Ambessa, era um dos lutadores mais habilidosos da série. Ele não tinha escrúpulos em cumprir as ordens do seu chefe, não importa o quão brutais fossem. Em alguns casos, ele parecia quase gostar de torturar os seguidores de Jinx para obter informações. Os vilões estão prestes a ficar muito mais complexos e intensos, então por enquanto apenas aproveite a vilania de ser um policial realmente ruim. E qual melhor maneira de segui-lo do que com seu chefe? Ambessa Medarda. Como uma poderosa senhora da guerra noxiana de alta patente, Ambessa é a personificação do porquê sua família é temida. O nome Medarda é sinônimo de um governo impiedoso e de punho de ferro, e Ambessa está totalmente dedicada a manter isso, ao ponto de banir sua própria filha por não corresponder às expectativas. Essas expectativas basicamente envolvem estar disposta a matar sem hesitação quando necessário. Esse crime merece, sem dúvida, a medalha do pecador do orgulho. Mas não se preocupe, a Mama Maderta sabe como se sujar ainda mais. Ainda que desconsideremos a cena em que Maderta parece contratar uma prostituta, a forma como ela trata as pessoas como objetos é profundamente perturbadora. Ela manipula Salo e Caitlyn para fazerem sua vontade em seu momento mais vulnerável, e não vê problema com derramamento de sangue se for pela causa certa. No final, ficou claro que ela estava usando Maddie, uma jovem, como espiã e não demonstrou reação ao vê-la ser assassinada. Para ela, foi no máximo um leve inconveniente. A única coisa realmente boa a dizer sobre Ambessa é o fato de que ela realmente ama sua família e fez tudo o que pôde para protegê-los. Ser perseguida pela Rosa Negra apenas dificultou muito isso. Apesar de Ambessa ser ruim, há personagens que afundaram ainda mais. Vamos para as partes mais baixas de Zaun falar sobre Deckard, o marginal que maltratou Vi e a gangue no primeiro episódio por causa do tesouro deles. Roubar crianças é baixo, mesmo para os padrões criminais. Após serem espancados, o homem e seus capangas ainda perseguem Powder e tentam recuperar o que roubaram. No final, Deckard passa de um monstro figurativo para um literal ao permitir que Silco e Cindy testem o Shimmer nele, transformando-o em uma criatura sem mente, provando que fará qualquer coisa para obter mais poder. Ele não tem ambição, convicção ou qualquer outra coisa. É apenas um egoísta, e um dos poucos em Zaun que corresponde à visão negativa que Piltover tem deles. Ocupando a quinta posição como o mais malvado está Finn. Finn liderou a tentativa de trair Silco, concluindo que o fascismo em si não bastava. Finn queria um fascismo rápido. Se ele tivesse que matar o cara que o levou ao poder para começar, que assim seja. Ao contrário de Rhaene, ele não tem um interesse pessoal no assunto, não mais que o Zaunita médio, então está apenas fazendo isso por impaciência e sede de poder. A sede de usurpar o império de seu chefe lhe rende a medalha do pecador da inveja, e uma cirurgia de pescoço gratuita, cortesia de Savika. Logo abaixo do nosso trio inferior, temos Smith. Não deixe a aparência dele te enganar, esse cara fará muito pior do que apenas tentar roubar seus amuletos da sorte. Quando Silco morreu, Smith foi um dos chefes do crime que tentaram preencher o vácuo de poder deixado por ele. O resultado foi de tudo, desde invasões em território inimigo até tentativas de sequestrar Jinx para resgate, fazendo Savika parecer uma cidadã exemplar, já que até ela se recusou a entregar um companheiro Zane. Ademais, Smith não se importa com seus aliados. Se ele tem um capanga que pode enviar como espião para explorar a área, que assim seja. Ele era um covarde que apenas colhia os frutos de seus servos, rendendo-lhe a medalha do pecador da ganância. Mas sem ele não teríamos visto o novo e legal braço robótico da Savika em ação, então somos gratos por isso. A medalha de bronze do mal vai para o homem antes conhecido como Dr. Revik, Apertado. Agora, para começar, Apertado tem uma, e apenas uma, qualidade redentora. Ele ama sua filha. Na verdade, tudo o que ele faz em suas buscas científicas é feito na tentativa de curar a doença terminal de sua filha, o que o torna uma criança totalmente justificada e simpática. Não, não faz. Por que você não está brincando com os outros? É ótimo que ele ame sua filha. Que pais não tentariam de tudo para salvar a vida de seu filho?
O problema com Singed não é que ele ama sua filha e quer curar sua doença, mas sim que ele dedica toda a sua vida a desafiar as leis da própria natureza. Ele sequestrou, torturou, realizou experimentos e matou inúmeras pessoas em busca de uma cura evasiva, prolongando sua própria vida no processo. Levante a cabeça, pequena. Vou te contar um segredo. Não vamos ficar de pé por muito tempo. Pior de tudo, ele inventou o Shimmer, levando aos eventos que deram início à história da série e arruinaram a vida de todos em Zaun. Como se eles fossem bons desde o início. É trágico que Singed tenha ido tão longe por amor à filha, mas o fato é que ele estava disposto a matar e arruinar a vida de inúmeras pessoas, o que o torna uma das piores pessoas da série. Porém, ele necessitava de financiamento para isso, o que nos leva ao vice-campeão do mal, Silco. Assim como Singed, Silco era um vilão cujos atos cruéis eram muitas vezes ignorados pelos fãs devido ao amor por sua filha adotiva. Como vilão, amamos Silco e seu relacionamento com Jinx é seu melhor atributo, pois ele realmente a amava. Mesmo com a chance de libertar Zan pelo conselho em troca de Jinx, ele recusou entregá-la. Mesmo quando ele morreu pelas mãos dela, passou seus últimos momentos a confortando. Isso é ótimo, mas torna fácil esquecer quem Silco realmente era. Após a morte de Felícia, Vander estava devastado, mas Silco permaneceu focado em unir Zaun. Isso o levaria a ser traído por Vander e liberar toda a sua impiedade. E até onde vai essa impiedade? Bem, Silco é responsável pela epidemia da droga brilho na subcidade, o que é ainda pior pelo fato de ele ser da subcidade. Ao manter todos viciados nessa substância, Silco enche os próprios bolsos e mantém todos os outros aterrorizados por ele. Ele não hesita em torturar seguidores e ameaçar suas famílias, até crianças, para mantê-los obedientes. Não podemos esquecer como Silco ameaçou indiretamente matar a filha de Marcos se ele não seguisse suas ordens. E o pior é que ele derrubou os blocos de construção dela. Ela trabalhou muito duro naquilo, Silco. Apesar dele ser um pai adotivo amoroso para Jinx, Silco ainda estava próximo de ser puramente mau. Claro, há algo de bom nele, assim como há em Jinx, mas ao contrário dela, Silco nunca escolheu sequer tentar se afastar desse ciclo de matança, o que prova que sua natureza é apenas essa, um assassino frio que por acaso tem uma filha que ama. Independentemente da perspectiva, alguém que pode ser tanto um traficante quanto um explorador de trabalho infantil é bastante irredimível, mesmo com suas últimas palavras amorosas para Jinx. Apesar de Silco ser sinistro, ele tinha pelo menos uma qualidade redentora. Por outro lado, nossa medalha de ouro do mal tem que ir para o grupo que não tem nada disso, a Rosa Negra. Mel possui poderes mágicos secretos incríveis, que a tornam um alvo para um culto de feiticeiros malignos conhecido como Rosa Negra. Esses indivíduos são sérios, buscando influenciar famílias poderosas globalmente. Eles vão desfigurar, mutilar e atormentar suas vítimas de qualquer maneira necessária para colocar as mãos no que estão procurando. Por supostamente terem matado Kino e definitivamente terem tentado matar Ambessa. O que você roubou é mais precioso do que qualquer ouro. Eles pretendem se aproximar de Mel para obter seu poder, inclusive usando a semelhança de seu irmão falecido para conseguir informações. O que é estranho sobre a Rosa Negra, e admitidamente um pouco frustrante, é que não sabemos exatamente o que eles querem com os poderes de Mel. Eles estavam dispostos a sequestrar o irmão dela e mantê-lo como refém para conseguir Mel em troca. Um acordo muito horrível para até mesmo Ambessa aceitar. Onde está meu irmão? O objetivo final da Rosa Negra é desconhecido, e graças a Mel derrubando-os, esperamos que continue assim. Se este culto de magia negra foi capaz de perturbar Ambessa, só podemos imaginar o que planejava fazer com o resto do mundo.